Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 6, o nosso tema é a Bíblia como um guia para a vida. Nós vamos ver nessa lição, meus irmãos, como a Bíblia ela é um manual, vamos dizer assim, alguns definem como manual, mas a Bíblia é o livro ou uma biblioteca ou livros que nos dá a qualidade de vida mental, espiritual e física. A Bíblia nos dá esta condição. Aqui no nosso texto áureo que está em Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia é algo que ilumina as nossas vidas. Ninguém consegue viver e permanecer, ou seja, permanecer e viver no escuro. Todos nós precisamos de luz para a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. E a Bíblia é o livro, claro, que provém de Deus, como nós já estudamos, que ilumina, que nos dá direção, que nos dá luz, que ilumina o caminho ao qual nós devemos andar, que abre a nossa mente para muitas coisas desta vida, e também, claro, e muitas coisas espirituais. Mas aqui, na verdade prática, a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados no ensino da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. A Bíblia, meus irmãos, é algo também que eu acho que não precisa nem falar muito acerca da espiritualidade que a Bíblia nos traz, né? E nos dá essa comunhão com Deus. Mas mais do que isso, não, mas também ela nos dá a condição de sermos pessoas melhores. Porque a gente fica muito preocupado em querer ser espiritual, querer ser cheio, né? Bom, é ótimo, espiritualidade, mas nós temos que também que mentalizar que não adianta a gente querer ter uma espiritualidade que acaba sendo uma espiritualidade falsa se nós não formos pessoas melhores diante de Deus. E a Bíblia, ela nos dá esta condição. E aqui na nossa leitura bíblica em classe, que está em Salmo 119, ó quão amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. O salmista aqui, eu não vou ler tudo, mas o salmista aqui, como nós já lemos anteriormente o versículo, que fala que lâmpada dos meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, o salmista aqui ele está dizendo o que a Bíblia é para ele. Ele está colocando, né, em palavras, claro, inspiradas por Deus, pelo Espírito Santo, o que a Bíblia representa para ele. E aí nós fazemos uma pergunta, né, para nós mesmos que nós temos que fazer, o que exatamente a Bíblia ela representa para nós? Porque às vezes a gente pode achar um livro bonito, um livro bem escrito, histórias interessantes, histórias culturais, mas será que ela há um impacto da Bíblia relacionado à minha vida? Eu apenas admiro os escritos ou eu trago esses escritos para que eu possa viver melhor diante de Deus e também, claro, diante dos homens, viver melhor, ter uma vivência melhor, ter uma qualidade de vida melhor. Que a gente fala de qualidade de vida, a gente pensa que qualidade de vida é só, né? Claro, o mundo prega qualidade de vida, é só para este mundo, mas uma qualidade de vida espiritual, uma qualidade espiritual melhor, uma qualidade mental melhor, uma qualidade física, ou seja, de vários aspectos que nós vivemos aqui, da nossa vida. E a nossa introdução, a Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão. A Bíblia, como eu já mencionei, não podemos apenas admirar as histórias, admirar os heróis da Bíblia, admirar os heróis da fé, admirar Jesus, eu admiro Jesus, nossa, que pessoa bondosa, olha, que homem, né? Ele curou tantas pessoas, fez tanto bem, olha, o apóstolo Paulo, que homem, né? Às vezes, além de ser maltratado, chutado, além de assim continuava pregando, escrevendo cartas. Olha Moisés, nossa, o pessoal reclamou tanto de Moisés e agora ele é uma pessoa que continuou servindo o povo. Irmãos, a Bíblia, ela é boa, claro, para ser admirada, mas mais do que isso, para ser obedecida. Não adianta nós termos a palavra e não a obedecermos a palavra. As pessoas têm a noção do que é certo e o que é errado. As pessoas têm, porque a Bíblia mesmo, ela condena questões morais do ser humano, questões morais das culturas
A Bíblia ela já condena, e as pessoas sabem o que é condenável e o que não é. Tanto porque a pessoa vai ter uma questão cultural que é condenável, mas a Bíblia, antes disso, a Bíblia já está condenando. Mas para que as pessoas não se sintam, né, mal, ou, não, para mim isso não vale, o que a pessoa faz? A pessoa ela quer camuflar aquilo que está na Escritura. De que forma? Não lê, não procura saber, não procura conhecer e camufla no sentido que vai pior ainda, de querer arrumar uma desculpa. Mas a Bíblia, ela não é só para ser admirada. A Bíblia ela tem que ser obedecida na sua íntegra. Claro, meus irmãos, nós somos falhos e pecadores. A Bíblia nos dá a direção para nós alcançarmos, mas também, se nós falharmos neste caminho, a Bíblia é a solução para nós continuarmos caminhando em prol, ou tendo esse desejo de chegar no lugar ao qual nós queremos chegar, claro que é a presença de Deus, com certeza. No tópico 1, a Bíblia é um alicerce para a vida. A palavra de Deus é alicerce. Importante ressaltar que a Bíblia é a única e infalível revelação escrita divinamente inspirada. A Bíblia tem que ser o alicerce, o fundamento da nossa vida. A Bíblia tem que representar isso para nós. Nós temos que obedecer esta palavra, porque quando nós obedecemos essa palavra, irmãos, com certeza e consequentemente nós estamos obedecendo ao próprio Deus, aquele que inspirou homens a trazer essa revelação para nós. Então a Bíblia, ela tem esse poder, né? Este poder de fazer com que nós venhamos ser alicerçados na verdade, ter a nossa consciência mais saudável. Mais uma vez eu estou colocando a palavra saudável. Ter firmezas na nossa identidade psicológica, nas certezas que nós temos da vida. A Bíblia, ela nos dá condição para nós não sermos enganados, ludibriados. E eu não só estou dizendo no campo, se a gente pode colocar no campo religioso, mas no campo normal também da vida. Tem muitas pessoas que às vezes não frequentam a igreja, mas leem a Bíblia. E a pessoa, às vezes, pelo fato de ler a Bíblia, o poder de Deus se manifesta. É claro, meus irmãos, tem pessoas que lêem a Bíblia por maldade, tem outras que lêem a Bíblia para questionar, mas outras pessoas, eu conheço pessoas que falam, não, eu faço meu devocional, mas não é crente. Às vezes lê um trecho da Bíblia, faz uma oração, mas não é crente. Mas eu vou dizer que a questão de salvação não estou colocando no campo da salvação. Eu estou colocando no campo de respeitar e, por simplesmente que seja, obedecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela abre a nossa mente. Ela amplia a nossa visão, ela amplia a nossa consciência para nós termos discernimento de outras coisas e até mesmo da nossa vida. E aqui na parte 2, a palavra de Deus é luz, né? O salmista, ele está declarando, né, que a palavra de Deus é luz porque nós estávamos em trevas e a palavra de Deus ampliou, meus irmãos. Não tem como nós enxergarmos no lugar onde está escuro. Para nós enxergarmos, nós temos que acender a luz, nós temos que clarear de alguma forma o ambiente para nós enxergarmos os móveis que tem, se tem alguma sujeira, se tem alguma coisa fora do lugar. Então precisa haver iluminação. E a Bíblia, ela nos traz iluminação de consciência. Tem muitas pessoas que não preferem ficar no escuro, preferem ficar doente, preferem ficar da forma que desejam, porque não querem, porque a partir do momento que nós começamos a iluminar o caminho e começamos essa palavra, ela vai iluminar o nosso caminho, vai nos direcionar do caminho que nós temos que seguir, há uma responsabilidade quando nós estamos, né, no caso, iluminando este caminho. Então, uma responsabilidade. E muitos não querem essa responsabilidade e por isso que preferem ficar em trevas. Aqui na parte 3, a palavra de Deus é imutável. Tendo a inspiração divina como pressuposto, ratificamos novamente que a palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. Nós estamos estudando acerca da Bíblia, a infalibilidade da Bíblia, a inerrância da Bíblia, e a Bíblia é imutável, meus irmãos. Nós temos que ter esta certeza, porque nós precisamos confiar mais neste livro, nós precisamos confiar mais na palavra de Deus. As pessoas hoje desconfiam daquilo que está escrito. Não é somente pessoas que não crentes, mas os próprios que ainda desconfiam
daquilo que está escrito e fica, vamos dizer assim, discordando, né? E batendo de frente e fica falando contra isso. Mas antes de nós, algumas coisas que nós temos que ponderar nós temos que aceitar esta condição, entender e confiar a nossa vida, né, claro, aos escritos que Deus permitiu que os homens escrevessem para nós, para o nosso benefício. Nós temos que entregar e reconhecer como nossa única regra de fé e obedecermos. Essa é uma das questões que nós temos que mentalizar. Aqui no tópico 2, a Bíblia nos torna pessoas sábias. O conceito de sabedoria, o substantivo hebraico para sabedoria é Ron-Kamar, e o seu correspondente em grego é Sofia. Ambas as palavras têm um sentido de habilidade, experiência e qualidade de quem é sábio. A Bíblia nos dá sabedoria, nos dá entendimento, abre a nossa mente, como eu já mencionei. Mas a Bíblia, a sabedoria, meus irmãos, a inteligência, claro, é bom a inteligência, a pessoa que é inteligente, ela absorve um conhecimento, mas a pessoa sábia, ela não usa a sua... É diferente, porque a inteligente muitas vezes usa a sua inteligência para benefício próprio, mas a sabedoria, ela usa aquilo que ele tem para benefício dos outros. De que forma? Salomão, quando nós vemos Salomão, ele entender as coisas da vida é sabedoria. Então ele entendeu aquela questão daquelas duas mulheres e ele deu a sentença. Por quê? Porque ele foi sábio, ele soube interpretar as duas situações, soube discernir o que estava acontecendo. Isso se chama sabedoria. E os antigos, pessoas mais antigas, tinha muito disso da questão da percepção. Aqui o autor não colocou aqui, mas a questão da percepção. Isso é sabedoria, ter percepção das coisas é sabedoria. Ter a habilidade de lidar com as situações da vida, isso é sabedoria. E quem pode conceder essa sabedoria é Deus. E de que forma? Quando nós começamos a ler a Bíblia, nos familiarizar com a Bíblia, nos aplicar para aprendermos acerca da Bíblia. É isso que nós temos que fazer. Ler a Bíblia, procurar nos inteirar com a palavra de Deus. Aqui na parte 2... Deus é a fonte da sabedoria. A sabedoria é um dos atributos divinos, portanto, Deus é a sua fonte. E nós falamos de sabedoria, e quem é o detentor da sabedoria? Quem pode nos dar a condição de nós sermos sábios? O próprio Deus, porque Ele é a fonte da sabedoria. É Ele que nos dá a possibilidade de nós alcançarmos e termos sabedoria. Então, veja que Deus, sendo a fonte da sabedoria, como é que nós queremos sabedoria se nós não vamos buscar a fonte da sabedoria? Deus não tem sabedoria, Deus é a essência da sabedoria, meus irmãos. Então veja que quem pode nos proporcionar e nos conceder essa possibilidade é o próprio Deus. E de que forma que nós podemos alcançar isso? Quando nós lemos a Bíblia. Eu citei acerca dos antigos, quando elas tinham mais percepção das coisas. Perceba, meus irmãos, que as pessoas antigamente, elas tinham essa questão religiosa, mesmo católica, mesmo vamos dizer assim, na sua ignorância, mas as pessoas tinham mais temor a Deus, tinham mais temor às coisas de Deus. Hoje está muito assim debandado, as pessoas não se preocupam muito. Mas e a questão da leitura, e as pessoas hoje leem muito pouco, leem muito mais sobre a vida dos outros. Mas a questão hoje, que nós estamos mencionando, é a questão de nos aproximarmos daquele que é a fonte da sabedoria. E quando nós formos ler a Bíblia, nós temos que pedir, Senhor, abre a minha mente, me ajuda a acumular, me ajuda a aprender deste conhecimento, a ter este conhecimento em mim. E cada vez mais Deus vai abrindo a nossa mente e vai nos dando condições de sermos pessoas melhores diante de Deus. O temor é o princípio da sabedoria. A Bíblia registra que o temor do Senhor é o princípio do saber. O temor, meus irmãos, ter temor, eu citei o temor na questão das pessoas antigas, não é o temor de ter medo. Temor não é ter medo, temor é respeitar a Deus. Né? Temor é respeitar a Deus. Então veja que quando nós aprendemos, temos sabedoria, nós tememos a Deus, nós temos respeito por Deus. E é isso que nós temos que ter. Quando nós respeitamos alguém, fica mais fácil, meus irmãos, é muito melhor de nós obedecermos ou nos familiarizarmos, usando essa palavra mais uma vez,
Para quê? Para nós estarmos com outras pessoas, para estarmos juntos de outras pessoas, para andarmos juntos, caminhando com comunhão, em concordância. É isso que nós temos que ter com Deus. Um respeito por Deus para caminharmos em concordância com Deus. Porque nós não somos nada, meus irmãos. Deus é tudo. Às vezes eu coloco concordância como se a gente estivesse lá em cima e Deus estivesse... Não, meus irmãos. Deus não precisa concordar comigo. Eu preciso concordar com Ele. Deus não precisa se familiarizar a mim. Eu preciso me familiarizar a Ele. Eu preciso me achegar a Ele porque Ele já chegou até mim. E agora quem precisa se achegar somos nós. Amém? Na parte 4, os benefícios da sabedoria. O salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornou mais sábio do que todos à sua volta. Não é que ele ficou mais inteligente, agora ele é o expert, não. Ele soube lidar com as questões da vida. Quando nós temos sabedoria, um dos benefícios, de muitos, é saber lidar com as questões da vida. Como dizia meu pai, é saber entrar e sair de uma conversa, saber entrar e sair de um lugar, mesmo que não fale nada, mas com postura, com uma postura correta. Saber falar com as pessoas, isso é sabedoria. E os benefícios que quem nos dá esse entendimento, quem nos dá essa compreensão, essa inteligência, é a Bíblia que nos dá essa direção, o próprio Deus. No tópico 3, a Bíblia e a prudência para a vida, o conceito de prudência. O dicionário Wycliffe esclarece que o termo hebraico Arum é usado no sentido positivo para identificar uma pessoa sensata e que o adjetivo grego sinetos enfatiza uma decisão inteligente. A pessoa prudente, ela vamos dizer assim, ela é uma palavra, meus irmãos, que agora me fugiu. Mas a pessoa que resumiria tudo isso, mas a pessoa prudente, meus irmãos, ela está sempre ali, vamos dizer assim, não na defensiva, mas ela está sempre se guardando, se precavendo, melhor dizendo, se precavendo das coisas. Isso é prudência, não é ter medo de avançar, mas é ter prudência, se precaver. E hoje, se falta-se muito prudência das pessoas, na prudência de falar, na prudência de agir, de não ser prudente em muitas coisas. E uma das coisas de ser prudente, meus irmãos, é pensar. Pensar antes de agir. Pensar antes de falar. Muitas vezes a gente fala para depois pensar. Mas nós temos que primeiro pensar para depois falar. Se aquilo é relevante realmente para que seja dito. Se aquilo é relevante realmente para que possa ser falado. Então essa é uma das características da prudência. Aqui, a prudência dos justos. A pregação de João Batista tinha como finalidade converter os rebeldes à prudência dos justos. Nesse sentido, a mensagem da salvação em Cristo não apenas restaura o pecador, mas também o faz andar por veredas de retidão. João Batista aqui, ele estava o quê? Ensinando para as pessoas acerca da justiça, acerca de como deveriam andar para poder se precaver acerca do pecado. Então, se nós andamos em justiça, se nós nos colocamos em posições de querer, desejarmos sermos pessoas justas, com certeza nós vamos nos guardar de tudo aquilo que faça com que a gente venha pecar contra Deus e entristecer o Espírito Santo de Deus. Então, uma das questões aqui que nós vemos que o justo faz, o justo ele se guarda, ele se precavê, ele acaba se precavendo das coisas que possivelmente podem acontecer. Ou seja, ele pensa para depois agir. Uma das características da prudência, enfatizando, pensar para depois agir. Pensar para depois falar. Amém? E os benefícios da prudência. O livro de Provérbios descreve os benefícios da prudência. Dentre eles, destaca-se o autocontrole para não revidar ofensas, a pessoa que pensa antes de agir, com certeza ela vai ter o autocontrole. A pessoa tem o autocontrole para não fazer e depois se arrepender daquilo que fez. Irmãos, quantas vezes eu disse coisas que não deveria ter dito? Estou falando eu, e depois eu me arrependo daquilo que eu falei. Não que foi errado, não que ofendeu alguém, mas é coisa que não tinha necessidade nenhuma de ser falado. E por que falou? Se pensasse antes de falar, não falaria aquilo que não pensou antes. Então perceba que isso aqui que nós estamos falando, os benefícios depois que fez, não se sentir arrependido. Porque não vai ter do que se arrepender porque fez aquilo que era certo. Amém? E a nossa conclusão. A Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. O texto sagrado aponta para Cristo, o único caminho que leva à vida.
Nessa nobre tarefa, a imutável palavra de Deus alumia o caminho que devemos trilhar. Assim, por meio da obediência das Escrituras, o temor a Deus e o temor a Deus, recebemos sabedoria e prudência em nosso andar como filhos da luz. Então, de que forma que nós podemos fazer isso, ter essa comunhão? É quando nós temos a Bíblia, meus irmãos, como não apenas um manual para nos sentirmos bem, como eu já mencionei, mas um manual, algo que nos leva à vida e à vida eterna. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe. Fique na paz. Deus abençoe.